O texto que analisaremos nessa ocasião é Atos 20, versículo 7. Este é um texto que é usado muito para defender o domingo como o dia de guarda. E nesse texto, nós vemos a seguinte citação: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Como você percebeu, esse texto ele fala de uma reunião em que alguns cristãos, incluindo Paulo e o autor de Atos, que sabemos ser Lucas, e outros mais, estavam ali reunidos em um determinado local, com o objetivo de partir o pão. E Paulo ele prolongou seu discurso até a meia-noite. Esse texto ele é muito usado pelos nossos amigos católicos para defender a guarda do domingo. Segundo eles, esse partir do pão é uma menção à Eucaristia. E provavelmente, segundo eles, essa foi uma das primeiras missas realizadas pela Igreja Apostólica. Teria isso fundamento? Seria realmente este o contexto do texto citado aqui em Lucas, em Atos 20, verso 7, pelo evangelista Lucas? Como nós sabemos, devemos deixar a própria palavra de Deus se explicar. E se você retroceder capítulos anteriores, verá que não era costume de Paulo realizar encontros religiosos no primeiro dia da semana. Essa foi uma exceção que inclusive não tem amparo legal em toda a Escritura. Provavelmente uma reunião que aconteceu com um objetivo específico, devido a situações e circunstâncias específicas que fizeram com que Paulo reunisse exatamente naquele dia, talvez pela sua agenda de viagem. Ele quis aproveitar com aqueles irmãos que estavam ali naquela localidade em que ele se encontrava. Mas o certo é que devemos comparar esse texto com outros, para analisarmos o seu devido contexto, e não ficar apenas nas minhas palavras ou nas palavras do líder religioso da sua igreja. Eu não sei se você é um católico, se é um evangélico, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual o dia que você guarda, que você observa como santo, que você se reúne com mais frequência para adorar a Deus. Mas o certo é que eu quero que você perceba comigo e acompanhe comigo em oração, em espírito de santificação, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu quero que você acompanhe outros relatos no próprio livro de Atos que mostra que os discípulos e que o apóstolo Paulo, mesmo muitos anos após a morte e a ressurreição de Cristo, eles continuaram guardando o dia de sábado. Acompanhe comigo capítulo 13 de Atos. Atos 13. Atos 13, versículo 13 e 14. Note o que diz o relato inspirado. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui é João Marcos. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se.
Vou ler o 15 também. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então note aqui, você, que em Atos 13, versículo 13 a 15, nos mostra que Paulo, nessa cidade, Perge, né, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, ele num sábado, ele foi a uma sinagoga e eles ali se assentaram em uma reunião espiritual no sábado na sinagoga, que não era nem em Jerusalém, era em outro lugar. Existiam muitas sinagogas judaicas em várias cidades. E Paulo, ele não perdeu esse seu costume. Mesmo sendo um cidadão romano, mas filho de judeus, ele manteve o seu costume de frequentar as reuniões religiosas aos sábados. Mas eu quero que você acompanhe no mesmo capítulo, outro versículo, versículo 27, que diz assim, ó: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então, amado, hoje, nas várias denominações, nas várias catedrais, capelas, igrejas católicas, evangélicas, as leituras bíblicas, elas são feitas aos domingos. As leituras religiosas coletivas, as pregações, etc., há muitos anos elas são feitas no domingo, mas a Bíblia não ampara esse costume. Não que haja algum problema em se reunir no domingo, mas o problema foi que substituíram o dia de guarda do sábado para o domingo. E Paulo, ele não tinha o costume de frequentar reuniões religiosas aos domingos, como muitos querem embasar através daquele texto que nós lemos anteriormente, de Atos 20, verso 7. Agora acompanhe o versículo 42 ao 44. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Olhe, querido, no sábado seguinte eles rogaram ali que Paulo e seus companheiros dissessem as mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, note que ali não havia somente judeus, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Virando a página aqui agora, no verso 44, diz assim, ó: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha, querido, o relato bíblico, ele é claro em dizer que o costume dos apóstolos, ele não foi mudado. O mandamento do sábado, ele não foi mudado. Mas pelo contrário, nós sabemos que homens mudariam esse dia de guarda. Mas vamos acompanhar mais algumas citações para nós termos isso bem fixo em nossa mente, para que o texto de Atos 20, verso 7, seja compreendido no seu devido contexto, como uma situação isolada, devido à agenda de Paulo, devido a uma circunstância ali de viagem que ele deveria fazer naquele dia, aquela reunião. Atos capítulo 15, versículo 21, diz assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Mais uma vez mostrando aqui que as leituras religiosas coletivas eram feitas aos sábados. Desde os tempos antigos, e aqui não mostra uma mudança. Capítulo 16 agora, versículo 11, diz assim, olha: tendo, pois, navegado de Troade, nós vamos ler do 11 até o 13.
Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Olha, querido, que interessante esse relato, que foge um pouco da rotina de uma reunião em uma sinagoga para uma reunião à beira de um rio, ali debaixo de algumas árvores, onde era um lugar que eles costumavam fazer as suas reuniões religiosas, porque ali não tinha sinagoga. E muitos hoje, eles, ao interpretar esses textos, eles dizem que Paulo ia na sinagoga porque os judeus estavam ali. Mas isso é mentira. Nós vimos que o costume de Paulo era esse, porque ele também era, mesmo sendo um cidadão nascido em Roma, ele era filho de judeus, e ele guardava esse dia porque esse dia não foi abolido. Então nós vemos que essa teoria de que Paulo ia nessas reuniões na sinagoga aos sábados, porque ali ele encontrava os judeus, ela é mentirosa. Porque aqui, neste relato, nós vemos que eles foram a um lugar que parecia ser um lugar de oração, junto a um rio. E eles se assentaram ali e conversaram ali com as mulheres que ali tinham concorrido. Mas vamos continuar analisando outros textos. Capítulo 17, agora versículo 1 a 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, mais uma vez dizendo, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, perceba você que Paulo, ele, segundo seu costume, ele frequentava as sinagogas aos sábados, as sinagogas judaicas. Mas eu quero que você compreenda, nesse próximo texto, que não era apenas destinada aos judeus essas reuniões, eram destinadas a todas as pessoas. Acompanhe o capítulo 18 agora e você vai perceber que isso é verdade que eu estou te dizendo. Capítulo 18, versículo 1 a 4. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A sinagoga não era frequentada apenas por judeus. As sinagogas também eram frequentadas por gregos, por quem quisesse. E Paulo, ele nunca perdeu esse costume. Nunca ensinou a guardar o domingo. Eu não sei se você guarda esse dia porque você, desde criança, tem esse costume. Mas eu quero que você compreenda que há muitos anos, quando esse evangelho começou a ser pregado pelos primeiros apóstolos, eles guardavam toda a verdade, obedeciam todas as ordens de Deus, todos os seus mandamentos. E eles não ensinaram, e eles não praticaram nenhum costume relacionado à observância do domingo. E eu quero, em nome de Jesus, falar agora a você que se você faz isso por costume, que você peça a Deus para te ajudar a enxergar que este não é o verdadeiro costume.
peça a Deus para te mostrar, coloca Ele à prova. Ele vai te mostrar que o testemunho das Escrituras, mesmo no Novo Testamento, é de que todos os apóstolos, todos aqueles que abraçavam o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, eles guardavam o dia de sábado como santificado, como abençoado, como dia de descanso, e não o domingo. Então esse texto de Atos 20, verso 7, em seu devido contexto, ele nos mostra que aquela reunião foi uma reunião fora da comum ordem religiosa. Devido à agenda de Paulo naquele local, ele precisaria realizar aquela reunião naquele dia, mas aquilo não era costume dele. Aquilo não era um mandamento. E aquilo não dá margem para que nem eu e nem você guarde o domingo como o dia separado por Deus para esse propósito. Que Deus o ajude a entender isso. Que você passe a obedecer o verdadeiro mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque muitas pessoas já esqueceram isso, querido, querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que assiste agora este vídeo. Muitos esqueceram isso, mas o mandamento ele já deixou justamente dessa forma: lembra-te. Porque tanto o povo de Israel, escravo durante 400 anos no Egito, haviam se esquecido disso quando saíram de lá, quanto muitos hoje que estão sendo escravizados pelo pecado, pela mentira e pelo engano, estão guardando um dia que não é o dia verdadeiro. E estão profanando o verdadeiro dia santificado por Deus, abençoado, e o dia certo para o descanso, meu e seu. Que Deus o abençoe e o ajude a entender isso, amado. E que você continue acompanhando. Que muitos textos das Escrituras, fora de seu contexto, eles podem levar você ao engano. Continue acompanhando esses vídeos. Que Deus lhe abençoe e abra o seu entendimento para compreender a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Amém.